Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou bem e eu espero que vocês também estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Nossa unidade temática hoje são os números. O nosso objeto de conhecimento vai ser a reta numérica. E o tema da nossa aula de hoje é reta numérica, utilização da reta numérica como um apoio para a construção de fatos básicos da adição e da subtração. Então, professora, a senhora falou e eu não entendi o que a senhora vai falar hoje, o que a gente vai estudar hoje. Então, a gente vai estudar a reta numérica e a adição e a subtração. A gente vai usar a reta numérica para aprender um pouquinho de adição e subtração na reta, tá certo? Então, vamos começar. Olá, criança! Você já aprendeu a calcular adições e subtrações de algumas maneiras, como utilizando objetos e até os dedinhos, certo? Então, gente, quando a gente está aprendendo a fazer adição e subtração, a gente usa desenhos, usa bolinha, usa palitinhos, usa os dedos, tá certo? Então, essas são algumas formas de aprender a adição e a subtração. Então, hoje, você vai aprender uma nova forma de realizar essas atividades de adição e de subtração. E aí a gente vai usar a reta numérica. Então, para isso, a gente precisa entender o que é a reta numérica. O nome já diz, reta numérica. A reta numérica é uma sequência de números que ficam em uma reta. Não pode ser curva, senão não seria chamada de reta, não é isso? E a reta numérica que nós conhecemos bastante é a régua, tá? E a régua tem os números em sequência de 1 em 1. Como assim, professora? Sequência de 1 em 1. Começa do 0 e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá bom? Na imagem você está vendo dois modelinhos de régua, tá certo? Essa régua escolar mesmo que você tem aí na sua bolsinha, no seu estojo, que você leva para a escola, tá certo? Essa é a reta numérica mais famosa e mais conhecida que a gente tem. Primeiro nós vamos falar das adições. Então, o que é uma adição? É quando eu tenho a ideia de juntar e acrescentar quantidades. E para isso eu uso o sinal de mais, que é essa cruzinha que você está vendo aí na sua tela da TV, tá certo? Então, quando eu tiver a ideia de juntar, de acrescentar, que vai aumentar a minha quantidade, eu tenho uma adição. Como assim, professora? Preste atenção que eu trouxe um exemplo. Calcule e complete. Na visita no museu, foram 9 meninos e 7 meninas da turma de Ana. No total, foram quantos alunos? A gente aumentou, né? A gente juntou a quantidade de meninos com a quantidade de meninas. E aí a gente vai fazer uma adição. Você já sabe fazer essa adição usando desenhos e usando seus dedinhos. Aí agora a gente vai aprender usando a reta numérica, tá certo? E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplozinho de uma reta. Ela está começando do zero? Não, ela não está começando do zero. Por quê? Porque o nosso probleminha aqui, ele começa do 9, Na visita no museu foram 9 meninos e 7 meninas, tá certo? Da turminha de Ana. Então, a nossa reta, ela começa do 8, tá? Porque o nosso probleminha vai começar do 9. Então, eu vou marcar aqui o 9 e depois vou somar 7, tá? Vou passando, posso passar com o dedo, posso só ir contando os números, e aí eu vou passar um por um 7 vezes, tá certo? Então, vê só. Vou somar 7 vezes, tá? 9 mais 7. Então, 9, aí 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, gente, quando eu somar 9 mais 7, eu vou bater lá no 16. Quer saber como quer ter a certeza? É só você contar quantas casinhas você pulou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando eu fizer 9 mais 7, eu vou chegar no 16, tá certo? Então, a respostinha, ó, quantos alunos foram nessa visita do museu? Foram 16 alunos, tá certo? Se você quiser, professora, eu ainda estou um pouco na dúvida, eu prefiro fazer minhas bolinhas e contar nos meus dedinhos. Não tem problema, você pode usar essas formas também, tá? Ó, então eu trouxe para vocês agora uma questão que eu trouxe várias perguntinhas que vamos relembrar alguns assuntos que já estudamos, tá certo? Lembrando que se você quiser revisar os conteúdos, é só acessar o nosso canal do YouTube que está tudo salvo lá. Então, essa nossa reta numérica, ela começa do 0 e vai até o 20, tá certo? E aí a gente vai relembrar essas perguntas, respondendo elas usando apenas nossa reta numérica. Professora, por que tem aqui essa setinha que segue? Isso significa que a reta ela vai continuar, tá certo? Que ela não parou ali no número 20, tá bom? Então, vamos para a nossa primeira perguntinha ali. Qual é o menor número da reta numérica? Gente, qual é o menor número que a gente tem aqui? Será o 0 ou será o 20? Bom, o menor número que a gente tem aqui é o 0, não é isso? Então, o menor número é o 0. E aí, a segunda perguntinha. Qual é o maior número que a gente tem nessa reta numérica? Se o 0 é o menor, o nosso 20 vai ser o maior, não é isso? Então, o maior número que a gente tem na reta numérica é o 20. É em toda a reta numérica, professora? Não, tá? É nessa reta numérica aqui da gente, tá? Eu posso ter uma reta numérica com o número 30, com 40. É só você fazer a reta do jeito que você quer. Agora vem o número 3. Qual o número par que vem depois do número 11? Gente, vamos só relembrar um pouquinho dos números pares e números ímpares. Para ser número par, ele tem que ser ou terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, tá certo? Se ele terminar com um desses números, ou se ele for um desses números, ele é par. Se ele for ímpar, ele tem que ser 1, 3, 5 e o 7, tá certo? Ou ser ou terminar nesses números. E aí, lembrando que a sequência é um número par, um número ímpar, um número par e um número ímpar, tá certo? Lembrando também que o 9 também é um ímpar, tá? E aí, a gente vai olhar a reta e vamos ver qual é o número que vem depois do 11, que é o número par. Eu tenho aqui o número 11, que é um número ímpar, porque termina em 1. E aí, seguindo a sequência, de 1 é ímpar e 2 é par, a gente pula para o número 12, que termina em 2, então vai ser par, não é isso? Então, qual é o número par que vem depois do 11? Essa é muito fácil, né, gente? É o número 12. Agora, qual é o número que vem entre 6 e 8? E aí? Qual é o número que eu vou ter entre 6 e 8? Pego o número 6, e o número 8. E aí, qual é o númerozinho que eu tenho? Essa foi muito fácil, né, gente? É o número 7. Agora, vamos para a pergunta número 5. Qual é o maior número par da reta, dessa reta numérica? Lembra que eu disse quais são os números que eles precisam terminar, né? E aí, lembra que eu disse que 0 é par. Se 0 é par, o número que termina em 0, ele também vai ser par. E aí, a nossa reta numérica, ela termina com 20. E o 20 termina com 0. Se ele termina com 0, ele vai ser par. Então, qual é o maior número dessa reta que é par? Vai ser o número 20, não é isso, gente? Agora, a gente vai fazer o menor número ímpar dessa reta.
Lembrando, seguindo a sequência. Um número é ímpar, o outro é par. Um número é par, o outro é ímpar. Então, se 0 é par, 1 vai ser ímpar. E aí, a gente tem o número 1 como o menor número ímpar dessa reta. Já que 0 seria um número menor do que 1, porém 0 é par. Então, a gente não vai contar com ele. E aí, eu venho com o número 1. E aí, 1 é ímpar. Então, qual é o menor número dessa reta aqui? É o número ímpar, vai ser o número 1. Ó, gente, agora a gente vai fazer as adições, tá certo? Resolva as operações de soma, que é uma adição, utilizando os números existentes na reta numérica. E aí eu tenho aqui a equação. Eu vou ter 10 mais 7, tá? Ah, professora, quer dizer que eu vou começar do número 10. Isso. Aí essa parte a gente faz igual ao slide anterior. Começamos do 10 e andamos 7 casas. Ó, a gente começa do 10 e anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E parei no número 17. Então, 10 mais 7 vai ser igual a 17. E aí eu vou fazer a mesma coisa com a operação de baixo, que é o 9 mais 9. Vou começar do 9 e vou andar 9 casas. Ó, começo do 9 e vou andar 9 casas. 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Então, 9 mais 9 vai ser igual a 18, tá? Porque quando a gente andou, foi lá e parou no 18. Tá certo, gente? É muito fácil, gente. Você pega um númerozinho e sai andando com ele, tá certo? Então, vamos continuar. Pedro queria caminhar pela reta numérica. Ele saiu do número 132 e andou até o número 134. A partir daí, ele andou mais 9 unidades. Desenhe a reta numérica de onde Pedro chegou. Trouxe essa reta, tá? E ela vai começar do número 132, que foi da onde Pedro saiu. Trouxe Pedro também para vocês, tá? Ele saiu do 132 e parou no 134, tá? Ó, ele parou aqui no 134. Quando ele chegou no 134, ele andou mais 9 unidades, tá? Então, você começa daqui e sai contando. Então, vamos ver onde foi que ele parou. Ó, ele andou 9 casinhas e parou no 143, tá, gente? Então, quando a gente faz 134 mais 9, vai ser igual a 143, tá bom? Então, onde foi que Pedro chegou? Ele chegou no número 143, tá certo? Ó, gente, eu trouxe aqui essa atividade que é para a gente reforçar nossos conhecimentos de adição, tá certo? Então, preste atenção. Em uma prateleira, há 166 livros sobre os animais e 244 livros sobre as plantas. Qual é o total de livros dessa prateleira? Essa vai ficar um pouquinho mais complicado da gente sair fazendo na reta, né? Então, a gente vai fazer da forma tradicional, tá? Fazendo nossas operações. E aí, a gente vai reforçar o ensino da adição aqui, tá bom? Então, vamos fazer. 274 mais 166, tá certo? E aí, eu vou começar pela unidade. 4 mais 6, 10. Eu não posso botar o 10 todinho aqui. Então, eu boto o 0 e subo 1, tá certo? Então, eu vou fazer aqui agora, ó. 7 mais 1, 8. 8 mais 6, 14. Não posso botar o 14 todinho aqui. Então, eu boto 4 e subo 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, qual é a nossa resposta? 440, tá certo? Então, qual é o total de livros dessa prateleira? O total de livros da prateleira é 444 livros nessa prateleira, tá certo, gente? Lembre-se, eu não posso botar um número maior do que 9 sempre aqui embaixo. Então, eu boto embaixo e subo 1. Vou sempre subir no 1 para o vizinho, tá certo? Vamos continuar. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as subtrações, que são o que a gente chama das continhas de menos. Nós vamos tirar
comparar, separar e completar. Toda vez que a gente tem essas ideias, a gente está falando de subtração. E aí o sinalzinho é esse aqui, o sinalzinho de menos, tá certo? Ah, professora, como é que eu vou entender? Quando você lê o probleminha, que você achar que o número vai diminuir, aí você sabe que você está fazendo uma subtração, tá certo? E aí a gente vai usar a reta numérica no começo, depois a gente faz umas continhas um pouquinho mais tradicional, tá certo? Ó, veja como o Roberto usou a reta numerada para efetuar a subtração 9 menos 2. Ele saiu no 9 e andou 2 para trás e chegou ao 7. Gente, quando ele diz que andou para trás, ele está voltando o número, porque na adição a gente anda para frente. Na subtração a gente vem, ó, voltando, tá certo? Observa aqui, ó. A minha reta segue normal, tá? Do 0 ao 10. Por quê? Nosso probleminha, ele vai até o 9, que é 9 menos 2. E aí eu tô no 9 e vou andar para trás, ó. Em vez de eu vir para cá, eu tô voltando. Então eu volto 1, 2. E aí eu parei no 7. Então 9 menos 2 vai ser igual a 7. Lembra, gente, quando é adição, eu ando para a direita. Quando é subtração, eu vou voltando para a esquerda, tá certo? Vamos ver mais alguns probleminhas. Preste atenção. Eu tenho 10 menos 3. Eu começo no 10 e vou voltando 3, ó. 1, 2, 3. E aí eu terminei no 7. Quanto é 10 menos 3? 7. Tá certo? Ah, professora, mas eu já sei fazer com os meus dedinhos. Não tem problema, gente, tá? É só mais uma forma da gente fazer as subtrações. Agora a gente vai fazer 8 menos 3. A gente começa no 8 e anda 3 casinhas para trás, ó. Começa no 8 e anda 3 casinhas para trás, ó. 1, 2, 3. E aí a gente terminou no 5. Então, 8 menos 3, 5. Tá certo, gente? Ó, preste atenção agora, tá? Ó, só sei que seu Chico Souza, tá? Trouxe um textinho para vocês. Um textinho que é tipo um trava-linguazinho, tá bom? Chegou o seu Chico Souza. Só sei que seu Chico Souza chegou e trouxe da China a seda xadrez da Célia, o chalé roxo da Sônia, o chalé cinza da Sheila e a saia chique da Sheila. Viu que é um trava-língua? É tipo uma trovoada, que a gente embola a língua quando vai ler. Até dei uma travadinha aqui, porque realmente é um trava-língua. Você tem que ler bem devagarzinho, bem direitinho. Deu para perceber que tem muito som do X, tá certo? Do X, do CH. Então, esse trava-língua ajuda a gente a estudar as palavrinhas com X e com CH, tá certo? Agora, preste atenção. Quantas vezes aparece uma palavra que começa com CH? Conta aí, não pode ser palavras repetidas, tá certo? Se você já contou chegou uma vez, quando chegar de novo na palavra chegou, você pula ela, tá certo? E aí, já deu para contar, não foi? Então, a gente tem 6 palavras com CH, tá certo? E aí, quantas vezes aparece uma palavra que começa com X? Conta aí na telinha. Lembrando que não vale repetir, tá certo? Se você já contou a palavra chale uma vez, você não precisa contar ela de novo, tá bom? E aí, nós vamos ter ela 3 vezes, tá certo? E aí, a pergunta é: qual subtração você usaria para calcular a diferença entre essas quantidades? E aí eu posso fazer a seguinte subtração. Eu posso fazer 6 menos 3. Não é isso? Por quê, professora? Porque eu não posso tirar 6 de 3. Né? Se eu só tenho 3, eu não posso tirar 6. Mas, se eu tenho 6, eu posso tirar 3. Não é isso? E aí eu trouxe a reta para ajudar a gente, ó. 6, ela vai até o 6, tá? Porque a gente vai fazer 6 menos 3, tá certo? E aí a gente volta
3 vezes, tá? E aí, onde foi que a gente parou? Parou no 3. Então, 6 menos 3 vai ser igual a 3, tá certo? Vamos continuar. Maria Clara tinha R$ 33 e gastou 17. Você quer saber quanto ela ficou? A professora, não dá para fazer na reta numérica. Isso mesmo. Agora a gente vai relembrar como é que faz aqui naquela forminha um pouco mais tradicional, tá certo? Trouxe a continha para vocês. 33 menos 17. Vamos começar pela unidade, né? Unidade, dezena. Professora, a senhora acabou de dizer que eu não posso tirar 7 de 3, né? Não posso tirar porque eu só tenho 3. Como é que eu faço? Gente, lembra aquela história de pedir emprestado para o vizinho? É isso que a gente vai fazer. A gente corta aqui no vizinho e vai tirar 1 dele, tá? E aí, 3 menos 1 vai ficar 2. E esse 1 daqui vem aqui para o lado, tá certo? E aí, agora é 13. 7, para chegar em 13, faltam 6. E aí, o 6 fica aqui embaixo. E aqui eu sigo normalmente. 2 menos 1. Quanto é 2 menos 1? 16. Então, por quanto foi que Maria Clara ficou? Ela ficou com R$16. E assim, gente, você segue fazendo a subtração. Sempre que você não puder tirar de um número, você vai pedindo emprestado, vai pedindo emprestado. Ah, professora, mas eu já pedi emprestado aqui. Se tiver mais número para o lado, você vai pedindo emprestado, até terminar sua continha. Pronto, gente. Então, o que foi que nós estudamos hoje? Hoje nós estudamos a reta numérica, a adição e a subtração. Essas são as nossas referências utilizadas hoje e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e anotem, registrem tudo direitinho. Se tiver dúvidas, é só procurar o seu professor na sala de aula. Um beijo e até a próxima!